Oi, eu sou o Sobrevivente e a Argentina tem chamado muita atenção nessa Copa do Mundo, seja pela atuação do Messi ou por alegações de que a FIFA tá roubando jogos pra ela. Mas algo chama ainda mais a atenção: o racismo. Tanto por parte da torcida argentina, quanto por parte da população argentina. Até quando os argentinos vão cometer racismo e continuar impune? Imagina você ser o maior influenciador do mundo, viajar milhares de quilômetros para assistir a Copa do Mundo e ser humilhado com insultos racistas pela torcida argentina sem ter feito absolutamente nada. A FIFA gasta bilhões por ano em campanhas contra o racismo, mas a Argentina faz insultos racistas o tempo todo durante as partidas e a FIFA não faz nada a respeito. Só ignora, finge que não tá vendo. Eles passam o ano inteiro chamando os brasileiros de macacos favelados, fazem racismo com o Vini Júnior e em plena Copa do Mundo eles mandam o Speed chorar no zoológico. Toda partida acontece um racismo. Parece até que eles vão pra lá só pra fazer isso. E sabe o que é mais engraçado? É que nunca acontece nada com eles. É sempre na cara dura, na frente das câmeras, com o mundo todo vendo e não acontece nada. Eles sabem que nada vai acontecer com eles. E sabe o que é o mais triste? É que na maioria das vezes são crianças fazendo insultos. Parece que a cultura deles ensina isso desde pequeno. Não bastava o que eles fizeram com o Vini. Agora, o que aconteceu com o Speed não pode passar batido. A FIFA precisa urgentemente criar alguma lei severa para quem cometer racismo. Bom, bora trocar uma ideia sobre isso. Eu sei que é um assunto meio complicado falar de Copa e de Argentina, justamente porque o Brasil foi eliminado pela Noruega. Mas a gente precisa conversar sobre o racismo e sobre a Argentina praticando racismo contra outras nações, contra outros países. Antes da gente seguir adiante, por favor, comenta um Oi Sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um Oi Sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Pode fazer o teste. Sobrevivente, mas essa parada da Argentina ser racista é algo recente na Copa, né? Tipo assim, deve ser coisa só do futebol mesmo, né? Não deve ser uma parada que acontece no dia a dia, pô, tem que ser algo recente. E não, infelizmente não é algo recente. A Argentina já tem um histórico bem comum da prática de racismo nos estádios e também fora dos estádios. É, o branquinho que vem. Acho que ele é do Internacional. Não sei o que é. Vou ficar ele nesse time. Olha lá. É sempre nessa ideia de imitar um macaco ou de zoar a nacionalidade de outra pessoa. A gente vai ver os mesmos movimentos e a mesma postura em outros vídeos também. Jogadores argentinos entonam uma canção racista na comemoração do título da Copa América. Detalhe, fica de olho também nas datas aqui dos vídeos. Esse aqui é de 2024, por exemplo. É só pra gente ver o histórico de como a Argentina tem agido e também pra você não achar que é tudo sobre essa Copa atual. Muitas coisas aconteceram em torneios anteriores também. Eu sou o Brownie, você me segue. Tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. Caramba, quem poderia imaginar? Jogadores da Argentina cantam música racista em festa do título da Copa América no ônibus da delegação. A canção, que acabou vazando na live realizada no perfil do jogador Enzo Fernandes, da seleção argentina e também do Chelsea, da Inglaterra, diminui e menospreza filhos de imigrantes descendentes da África, majoritariamente negros. Quando percebe ali o baque, ele que estava cantando efusivamente, Enzo Fernandes para a transmissão. Tem muitos outros casos também. A equipe de Argentina do futebol é como time nacional na Índia. A gente ama. Em 2023 eu finalmente estava visitando a Argentina. Eu planejei tudo para ir no jogo de Argentina-Uruguai e como era um sonho para mim ver e aí, o Messi jogando. E eu fui, cara, com bandeira de Argentina, tudo e cara, foi péssima experiência. 2 vezes me xingaram como racistas, tipo, volta pro seu país. E cara, eu tô com bandeira de Argentina. Eu não tô lá com uma camisa do Cruzeiro ou do Brasil. Eu tô lá apoiando eles. Eles não me xingaram que você torça pra ser como eu sou. E eu apoio o time deles 15 anos. E agora, como eu queria que todos os indianos soubessem que tão racista é o cara torcendo pra Argentina há 15 anos e ter uma desilusão dessa. Futebol lá. Assiste. Eu quero que agora toda a Índia apoie o Brasil. Tem mais conteúdo ainda. E é com muito nojo e repulsa que a gente mostra aqui no Seleção. Escuchen, corra la ola, juegan en Francia pero son todos de Angola. Que lindo es, van a correr, son como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su
Dame luz. Bueno. Pero en el documento. Bueno. Nacionalidad. Chao, no, censurada. Racistas, xenofóbicos, babacas. Não se pode esperar outra coisa de brancos bobos, de brancos criminosos. Um grupo de brancos, homens e mulheres, se reúne e entende que a melhor maneira de se divertir é ofendendo negros, negras, gays e toda uma parte da sociedade que merece o máximo de respeito. Eu fico revoltado. Esse aqui é basicamente mais um torcedor argentino fazendo gestos racistas, ou seja, imitando um macaco. Só que nesse caso aqui tem um diferencial de que ele não é tão branco. E aí o pessoal nos comentários começou a se perguntar: ué, gente, eu pensei, você pensou e guardamos nossa opinião. Ué, gente, mas... todo mundo se referindo, claro, ao fato dele ser pardo e não branco como, enfim, exaltam alguns argentinos. Esse comentário aqui, ó, não entendi porque todo mundo tá falando não entendi. E aí explicam, por ele ser pardo, daí ironizam ele sendo racista contra si mesmo. Mas na verdade não é racismo sobre a raça, mas sobre a nacionalidade. Isso é um racismo xenofóbico, onde não importa a cor da pessoa, mas a nacionalidade. Ele tá chamando o brasileiro de burro e as pessoas não entenderam isso. Meio que confirma, né? É lamentável os memes racistas dos argentinos ganhando a internet nessa Copa do Mundo. Aqui os caras realmente exageraram, além do racismo, que já é problemático. As imagens também são bem problemáticas. Aliás, não só problemático, literalmente criminoso, né? Países. É surreal como o intelectual do povo brasileiro é muito acima de qualquer outro país em nível de humor, de criar meme. Porque enquanto o brasileiro tem ideias geniais com seus memes, os argentinos sempre apelam para pautas raciais. Um exemplo da genialidade do brasileiro para meme. A gente sabe a perseguição de Ancelotti ali com o Hendrick. E aí quando ele faz o gol e o gol é anulado, mesmo estando impedido, o brasileiro coloca o Ancelotti de bandeirinha. É uma ótima piada. Eu vi vários memes desse com o técnico da seleção e o Hendrick. Mas mostra que uma piada inteligente, não é simplesmente um meme aleatório ou coisa do tipo. É só um exemplo de tantos outros que eu poderia dar aqui da genialidade do brasileiro. Enquanto os memes dos argentinos é nessa pegada aqui, sempre colocando um personagem negro em inferioridade e passando por absurdos. Isso ganha força em vários países, inclusive o Paraguai, que é uma desgraça. O Paraguai, gente, é uma bosta de cachorro, é um toletão da América do Sul, que só serve para produzir produtos piratas que também são racistas, né? Colocando aqui como tivesse vergonha de ser comparado aos brasileiros. Pô, mas essa afirmação do cara não foi xenofobia também? Gente, vocês são Paraguai. Paraguaios e brasileiros são praticamente o mesmo povo. Então dá pra ver que a Argentina ali meio que contamina o restante dos outros países com um humor que é muito vago, é muito pequeno. Um intelectual muito abaixo dos... E aqui nos comentários o cara postou algo que supostamente representa um argentino. E o Speed, que foi para a Argentina e acabou sofrendo racismo. O Speed continua na sua saga para conhecer todos os países do mundo. E dessa vez ele voltou para a América do Sul para conhecer a Argentina. E o mais bizarro disso é que era aniversário dele. E assim que ele chegou no país, deu de cara com um mural imenso em homenagem ao Messi. Isso deixou ele completamente maluco e começou a xingar no meio da rua. Os carros que estavam passando não entenderam nada, já que o Messi é um herói nacional para os argentinos. Mas isso foi o de menos, porque justamente na Argentina tem uma influenciadora muito famosa por fazer lives estilo do Speed. Lá ela é conhecida como a sósia dele, porque ela também é completamente maluca e os dois acabaram se conhecendo. Outra maluquice que aconteceu nessa live foi que o povo argentino descobriu que era aniversário do stream e reuniram uma galera na praça para cantar parabéns para ele. E como se não bastasse, estava tendo uma festa torcida organizada do Boca Juniors na rua. E o Speed se infiltrou no meio dessa festa, fazendo a alegria da torcida do Boca. Mas infelizmente aconteceu algo com ele não muito legal, porque no meio da multidão apareceu um cara aleatório que entregou um prêmio para o Speed. Mas esse prêmio não tinha nada de especial e sim... Bom, quem sabe inglês sabe, né, cara? Sobrevivente, você não vai falar? Não, cara, pergunta pro coleguinha nos comentários. Esse vídeo dificilmente vai... o YouTube vai liberar a monetização dele, então eu não quero forçar mais a barra. E por último... Aí, ó, esse vídeo aí, ó, e tem brasileiro que ainda torce pra esses caras. Mano, bando de racista, esses argentinos safados. Você é louco, vou mostrar esse vídeo pra vocês aí, que revoltante, cara. Os argentinos estão aqui no estádio para tentar vir pra cima de nós, porque eu sou a maioria. Imagina, quando o Cabo Verde marca gol, eles ficam a tirar com as cenas que estão lá em cima. Os argentinos são todos filha da p***, vocês não estão aguentando com o futebol, querem vir mano a mano. Vocês não batem de frente conosco, não, ok? Nós somos a minoria, mas vocês não fazem nada contra nós, ok? Filhas da mãe. Os argentinos são merda que estão ali, ó.
jogando coisas na gente. É sempre argentino, né, cara? Arremessando coisas dos cabo-verdianos. O mais triste dessa situação inteira é a influência dessa cultura sobre as crianças argentinas. Acabei de acordar aqui agora e me deparo com o tipo de vídeo igual esse daqui. Todos vocês podem achar que é Bom, o macaco tá andando nos fios de um poste e a criança gritando Vini Júnior. caso isolado, mas não é. Isso é cotidiano na vida dos argentinos. A criança argentina tá dizendo: você vai ser eletrocutado, Vini Júnior. Ontem mesmo, depois do jogo do Cabo Verde e Argentina, você pode ver vários influenciadores do Cabo Verde lá falando que estava sofrendo um ato racista, eles querendo bater e imitando o macaco dentro do jogo. Teve Speed também que postou, que era um influenciador americano, que os argentinos estavam fazendo um ato racista com eles sem necessidade. E o cara era americano só porque o cara tava lá torcendo pro Brasil. E pra você que é brasileiro e torce pra Argentina, parabéns, isso é uma vergonha. O pessoal bate muito nessa tecla também de brasileiro que torce pra Argentina, como se fosse uma traição à pátria, não pelo fato de você não torcer necessariamente pro Brasil, mas justamente pelos argentinos serem quem eles são. E sobrevivente, assim, é meio estranho, né, cara? Porque os argentinos são da América do Sul e não tem um jogador negro na seleção deles. Então, assim, é difícil defender os caras, né? E é verdade, não tem um jogador negro na seleção da Argentina, isso coopera mais ainda para a visão de que é uma seleção racista. Mas tem uma explicação por trás disso. Já se perguntou por que você não vê negros na seleção da Argentina? Diferente do restante da América do Sul, em mais uma Copa do Mundo, a Argentina foi sem nenhum jogador negro. Mas, diferente do que muitos pensam, sim, a Argentina tem uma população negra, já teve um jogador, inclusive, negro retinto a ser campeão da Copa do Mundo pela Argentina, e até mesmo estudos genealógicos apontam que Maradona tinha antepassados negros. E aqui vale pontuar que a Argentina também apagou toda a história indígena, mas nesse vídeo vamos focar na história negra. Assim como outros lugares da América, a Argentina também foi um país escravocrata, e traficou dezenas de milhares de africanos para escravizá-los aqui na América do Sul. Levantamentos apontam que no começo do século XIX, 1/3 da população de Buenos Aires, capital da Argentina, era de pessoas negras. Mas então, para onde é que elas foram? A abolição da escravidão na Argentina aconteceu em 1853. No Brasil, aconteceu em 1888. Mas uma coisa rolou igual nos dois países. O governo tentou acabar com a população negra. A escravidão acabou, mas foi só isso. A diferença é que o governo da Argentina conseguiu isso com sucesso, digamos assim. Até triste falar isso com sucesso. Mas eles conseguiram marginalizar muito a população negra e indígena da época. Tiveram políticas públicas para que essas pessoas fossem integradas na sociedade. Não tinham onde trabalhar, onde morar, nem onde comer. Eles foram largados à própria sorte. Sendo assim, uma sociedade em que o negro não era nem visto como ser humano, eles foram largados simplesmente para morrer. Só que a diferença entre Brasil e Argentina é que lá esse processo de higienização racial, de embranquecimento da população, deu muito mais certo do que aqui. Sobrevivente, mas saindo um pouco assim do assunto Copa, os argentinos são racistas mesmo? Tipo assim, fora do futebol, esquece o futebol, porque futebol a galera fica com os ânimos alterados mesmo. Mas assim, se eu for pra Argentina agora, eu vou sofrer racismo, cara? Assim, as coisas estão nesse nível? E é claro que não dá pra dizer que os argentinos são racistas como se fosse uma característica de todo argentino. Isso seria uma totalização, uma generalização, e seria preconceito contra um povo inteiro. Na verdade, tem muitos argentinos que são maravilhosos, que são muito próximos da cultura brasileira também, que se dão muito bem aqui com o Brasil. Só que dá pra dizer também que a Argentina tem um problema real com o racismo, principalmente por causa de uma imagem nacional muito forte de um país branco e europeu. Uns até mesmo zoam isso, mostrando como a Argentina acha que se parece como eles realmente são. O que acontece é que durante muito tempo, parte da sociedade argentina tratou a presença negra e a presença indígena também de uma forma bem problemática e criminosa. Teve até o caso de uma argentina presa aqui no Brasil, que voltou para a Argentina e foi até mesmo recompensada por isso. Entre aspas, claro. Eu não sei se dá pra ver, mas bem aqui no início ela imita um macaco. O que aconteceu com ela? Bom, ela foi presa. Faustina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, en este momento recibió una notificación que hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la justicia desde el día 1. Se están vulnerando todos mis derechos, estoy desesperada, estoy muerta de miedo y hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando.
Bom, começou a se vitimizar pelo que aconteceu. Vamos aos comentários. Força, amiga, você está sozinha. Racismo é crime. Sou obrigada a ter empatia? Um print aqui do momento que ela imitou o macaco. Deixe-la em paz. Sem desculpas em nada. Que triste isso. Tô muito triste por ela. Bom, que fim aconteceu tudo isso? A gente vai ver. Aquela turista argentina que foi presa no Brasil, ela voltou pra Argentina, né? Ela chegou a ser presa aqui, usou tornozeleira, pagou uma caução aí de 98 mil, né? Quando ela chegou lá, ela tá fazendo propaganda de hambúrguer, foi recebida por ex-ministra do governo e tá fazendo um sucesso danado lá na Argentina, Jamil, sabia? Mais uma vez reforçando como é cultural deles, o racismo e como isso de alguma forma chega a ser bem visto. Sobrevivente, mas que história é essa de país europeu, cara? Os caras não estão na América do Sul, pô. Até onde eu sei, a Argentina fica na América do Sul. Os caras são latino-americanos, não? Na verdade, os caras se veem como europeus porque a Argentina recebeu uma imigração europeia gigantesca no passado. Principalmente de italianos e espanhóis entre o fim do século XIX e o começo do século XX. Principalmente em Buenos Aires, que foi muito marcada por essa imigração. Na arquitetura, nos sobrenomes, na comida, no sotaque e na cultura urbana deles. O Migration Policy Institute resume que a Argentina foi praticamente fundada com imigração em mente, e que a maior parte dos imigrantes veio da Itália e da Espanha. O próprio Estado argentino incentivou a imigração europeia. A Constituição argentina, no artigo 25, diz que o governo federal deve fomentar a imigração europeia, ou seja, tinha um projeto político de trazer europeus para modernizar o país. Além disso, parte da elite argentina construiu a ideia de que o argentino verdadeiro, se é que isso existe, era branco, urbano, europeu e civilizado. Isso ainda perdura até hoje. Então, de toda a América do Sul, muitos argentinos se sentem como algo fora dela, como uma versão premium da América Latina, ou até mesmo como europeus de verdade, mesmo não estando na Europa. Pô, sobrevivente, embora tenha um contexto histórico e tal, é pai essa parada de racismo, né, cara? Pô, é até chato ficar vendo um vídeo disso, pô. Eu tava vendo os vídeos já, tava ficando com raiva e ficando triste ao mesmo tempo. E sem dúvidas, cara, é algo triste demais. Existir o racismo de forma geral, mas principalmente de um povo inteiro, tendo essa imagem racista e manchando até mesmo a imagem de bons argentinos. O que acontece também é que a FIFA já fez algumas coisas em relação à torcida da Argentina. Afinal de contas, se os caras estão causando problemas, tem que ter alguma solução, certo? Em 2016, a FIFA multou a Argentina em 20 mil francos suíços por cantos insultantes e discriminatórios de torcedores. Isso nas eliminatórias da Copa de 2018. Nesse caso, a FIFA classificou os episódios como cantos homofóbicos discriminatórios, junto com o caso de México, Peru, Uruguai e Chile. Em janeiro de 2024, a Argentina foi punida de novo por comportamento discriminatório de torcedores. Isso nas eliminatórias contra o Equador e o Uruguai. E é bem comum isso acontecer da Argentina zoar outros países sul-americanos. A punição nesse caso incluiu 50 mil francos suíços para um plano antidiscriminação. Além disso, outra multa suspensa de 50 mil francos e fechamento de pelo menos 50% dos assentos em um jogo futuro. Mais recente também, em 2025, teve uma punição ainda mais direta por racismo. A FIFA multou a Argentina em 120 mil francos suíços por discriminação ou abuso racista. A torcida argentina estava sendo racista contra torcedores da Colômbia. Isso aconteceu em Buenos Aires pelas eliminatórias de junho de 2025. Sobrevivente, peraí, eu não entendi uma coisa, cara. Por que essas multas são em francos suíços? Que moeda é essa, pô? As multas são em francos suíços porque a FIFA é sediada na Suíça, em Zurique. Então, quando ela aplica multas disciplinares, ela usa a moeda do país onde a entidade está registrada, ou seja, francos suíços, é a moeda da Suíça. A nível de curiosidade, um franco suíço vale cerca de R$ 6,50. Enfim, os casos de racismo da torcida da Argentina vão continuar acontecendo. Infelizmente, é algo cultural da parte deles, não apenas no futebol, mas na vida pessoal também. E eu espero que a FIFA e a Justiça possam continuar combatendo esse tipo de situação, esse tipo de crime. E aos irmãos de bom coração que estão assistindo esse vídeo, um forte abraço para vocês. Eu sinto muito que a imagem do país de vocês seja vinculada ao racismo. É aquela velha história de por um paga todos, né? Ou de por uma minoria, a maioria acaba pagando. Mas eu gostaria de saber a sua visão sobre isso. Você que está assistindo esse vídeo, o que você acha de cada um desses casos? E você está muito decepcionado com o que aconteceu com o Brasil nessa Copa? Eu assisti o jogo e fiquei bem, triste no final. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Lucas Fernandes Vaz de Castro, ao Lenin J, ao Zane, ao Coringa Quebrado, ao Bolsa de Estudo de até 83% de desconto com Eduarda, ao Caio Abruzio, ao Adriano,
ao Woody, ao Matheus, ao Guilherme, ao Natan Batista, o Incoerentemente Absurdo, ao Iandro Borges, ao Perfil 404, ao Guilherme Steck, ao Ghostinnet, ao Capivarilson Motorista, aos Guerreiros Z, ao M. Samuel, ao Willow, ao Gropulga, ao Alguém, ao Daniel Roberto, ao Willow S, ao Luke Furex, ao Grove Lake, ao Anônimo, ao Luca Nonino, ao DWLTZ, a Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Zanatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord para maiores de 16 anos, acesso aos nossos minicursos de sobrevivência no Brasil. Atualmente a gente está no minicurso de oratória, tenho certeza que vai ser interessante para você. Caso você queira saber, os planos estão descritos aqui embaixo, os benefícios de cada um. Eu espero que você se torne membro do canal, mas por favor não se divide e não comprometa sua renda comigo. Um forte abraço, tchau tchau, até o próximo conteúdo. E para que país você vai torcer para a Copa agora, uma vez que infelizmente o Brasil foi eliminado. Valeu.